aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo, move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Bom dia, amados. A paz seja com todos. A paz que excede todo entendimento, que só pode vir do alto, que não depende das circunstâncias, mas depende de onde você construiu a sua casa. Se a sua casa está sobre a rocha, existe paz. Sempre haverá paz para você. Se você sente que a sua casa está na areia, eu te aconselho a lançar fundamentos sobre a rocha que é Jesus. E gostaria de lembrar que hoje é dia das mães, parabenizar todas as mães do C3, as mães que porventura nos assistirem, participarem desse culto conosco, cultuando ao Senhor. Que o Senhor te fortaleça nesse tempo, para que você seja uma mãe sábia e que consiga manter a tua casa no equilíbrio do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nessa manhã te agradecemos pela vida, Deus, pela oportunidade
de estarmos aqui mais uma vez, rendendo graças a Ti. Te peço por cada família, por cada pessoa, Senhor, que está participando deste momento, que vai assistir essa gravação, vai participar deste culto. Que o Senhor alcance, Deus, o coração e a mente dessa pessoa e inunde o seu coração de paz e alegria, que só pode vir do Teu Filho Jesus Cristo, da fé que nós temos em Ti, Deus. Abençoe cada mãe nessa manhã, que ela sinta o frescor da Tua palavra e da Tua graça, Senhor, sobre ela, fortalecendo a Deus para cumprir a sua jornada de mãe nessa terra, em nome de Jesus, amém. Queridos, nosso Deus é um Deus de milagres. Ele fez milagres no passado, Ele faz milagres no presente, porque para Deus nada é impossível. Deus não reconhece o sobrenatural, porque para Deus tudo é natural. Milagres são naturais para um Deus que tudo pode. E Ele te visita, Ele te orienta e Ele ouve a sua oração. Se você precisa de um milagre no dia de hoje, recorra àquele que realmente pode executá-los. É o Senhor, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto e luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Aleluia. Te adorarei.
resposta. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. A palavra de Deus diz que o amor lança fora o medo. Onde há medo, não há amor. E nesse momento, o medo é um sentimento muito presente em todos nós, em todos. Então, que o amor de Deus, que ao olhar para a cruz e ver até onde Deus foi capaz de ir por amor a nós, que essa luz do amor de Deus lance fora todo o medo da nossa vida, toda angústia, todo medo, por saber que Deus cuida dos seus e tem o controle da nossa vida em suas mãos. Ele sabe a hora que nós devemos nascer, a hora que nós devemos morrer, toda e qualquer situação. Salmos 139, Davi diz que: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes todos os meus pensamentos, sabes quando eu me deito e quando eu levanto. Confia, não seja escravo do medo, seja liberto pelo amor do Pai. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Não sou mais escravo do medo,
unção de coragem nessa manhã. Perceba o amor de Deus. Deus cuidou de você até hoje. Que o amor de Deus lance fora todo medo, todo medo, todo medo da nossa vida. Amém? Deus te abençoe. Fique agora com a pregação da palavra, que vai edificar tua mente e teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Paz sobre sua vida, família, familiares. Sobre este domingo, que o Senhor nos permite a estarmos mais uma vez na presença dEle, em vida. As mães, que essa data para a sua vida não é a única, que o Senhor esteja ricamente te abençoando, te dando toda a condição necessária para administrar o seu lar, seus filhos, no nome poderoso do Senhor Jesus. Nesse instante eu gostaria de fazer um momento breve de oração em agradecimento ao Senhor, no nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, Deus. Primeiro eu quero te agradecer pelo fôlego da vida, diante da rica oportunidade que o Senhor venha nos favorecer, Deus, a cada dia, a cada instante, diante da tua sustentação e graça. A este irmão, esta irmã, diante dessa pessoa que tem a oportunidade, Senhor, de ouvir da beleza que é a pérola da tua palavra, Deus. Diante, Senhor, do tesouro precioso, Senhor, da tua palavra. Diante da vida que o Senhor nos favorece, essa semana que se inicia, diante da toda vontade do Senhor, por tudo que tem acontecido, diante do teu favor a respeito das nossas vidas. Graças te damos, Senhor, e te louvamos. Continue falando conosco, Senhor, neste dia. A esta mãe, talvez neste momento, Senhor, de tanta aflição, de tanto momento, Senhor Deus Todo-Poderoso, de se ouvir muito sobre caos, se ouvir muito, Senhor, que as coisas estão tudo isolado, Deus, mas o Senhor é Deus poderoso para tratar, curar, direcionar, Senhor, segundo os teus propósitos e a tua santa vontade, Deus. No nome poderoso de Jesus Cristo, Deus maravilhoso, nós te louvamos e bendizemos, desde agora e para todo sempre. Amém. Bem, queridos, antes de iniciar propriamente o texto da palavra de Deus no dia de hoje, eu gostaria de fazer, pelo menos agora, nesse primeiro momento, uma pergunta a você. Você realmente tem agradecido? Ou poderia dizer, hoje, desde o seu acordar, você já agradeceu ao Senhor? Já agradeceu a Deus? Hoje muito se fala em pedir, pedir. Mas a minha pergunta é, você já agradeceu? Você tem motivos de agradecer? Eu não quero dizer aqui de que não é certo ou está errado a pedir. Não é nada disso. O que eu quero dizer, se você fosse colocar num grau, se você fosse colocar realmente assim num patamar, o agradecimento sobre a sua vida, talvez você pode até se perguntar, tá, o pastor está falando a questão de agradecer, mas eu vou agradecer pelo quê? Deixa eu te perguntar, você tem vida? O Senhor te deu o fôlego da vida? Você já se perguntou, por todos esses anos de vida, até essa presente data, neste exato momento, por que você ainda está vivo? Por que você ainda está viva? É um momento de nós sabermos realmente valorizar aquele que está nos valorizando, a rica oportunidade que Ele está nos dando a cada dia, a cada instante. Mas está caótico, está difícil, as circunstâncias são tamanha, mas nós precisamos agradecer, porque muitas vezes nós não entendemos de tudo que já se passou, o caos que está se passando, das condições realmente fora de controle que está se sucedendo em vida de pessoas. E por falar em fora de controle, eu quero também te perguntar, é a segunda pergunta,
O que podemos resolver na nossa vida, ou áreas da nossa vida, se nós estamos em descontrole? Como está o seu controle hoje? Como está o seu controle durante esse período, ou diante desse período que está se passando, não você apenas, mas a humanidade? Como eu consigo resolver se eu não tiver controle? Aonde não só biblicamente, quanto também eu gostaria de saber qual é o momento que qualquer ser humano que está na sua plena consciência tem condições de resolver seja o que for, se não tiver controle para resolver. Se nós olharmos humanamente falando, e principalmente biblicamente falando, entrar no desespero, achar que no desespero resolve as coisas, queridos, nós estamos muito fora. Embora as coisas, as circunstâncias que são reais, está se sucedendo, é uma verdade, é um caos, a situação realmente é muito delicada, extremamente delicada, mas nós não vamos resolver nada se nós não estivermos em ordem, estivermos com a cabeça em ordem. Nada será resolvido, certamente, se não estivermos conscientes de que as coisas precisam se resolver com calma, nada apressadamente. E biblicamente falando, nem Deus fez o que fez e ainda continua fazendo, faz as coisas apressadas. Ele tem a hora certa, o momento certo, porque Deus é conciso, Deus é preciso, e Ele sabe exatamente o momento de atuar nas nossas vidas. E com isso, eu gostaria, nesta manhã, de compartilhar um texto tanto conhecido da palavra de Deus no Antigo Testamento, que eu gostaria de fazer menção neste início de semana. O tema da mensagem hoje é cuidado. Novamente quero repetir essa palavra, cuidado. Você pode se tornar como você se vê. Você pode se tornar como você se vê. Eu não sei por causa da circunstância, eu não sei o que tem se passado, mas eu quero te dizer que Deus sabe exatamente da circunstância e o que cada um, delicadamente, internamente, e suas lutas e diante das dificuldades que tem passado, Ele bem sabe o que você tem passado. Mas eu quero te dizer como você, diante de tudo o que está acontecendo, como você tem se visto, como você tem se identificado. E eu quero compartilhar um texto que faz muito bem menção deste momento que também nós estamos passando. Primeiro, eu quero me direcionar à palavra, eu tenho certeza, a príncipes e a princesas também, neste exato momento que está me assistindo. E nesse texto está falando de príncipe. E quando eu estou citando, eu quero recitar, fazer menção deste nome príncipes ou princesas, é porque Deus, quando Ele pega alguém, quando Deus realmente também escolhe alguém, Ele não escolhe qualquer um. Talvez até as pessoas, quando já se referiu a algum momento na sua vida, como já aconteceu em minha vida, pessoas externas até mesmo se identificam ou já identificou em você. Ah, você é qualquer um, você é um nada. Ah, você é um Zé Ninguém, você é aquilo, você é isso, tal. Mas Deus não vê assim. Porque Deus até daqueles que talvez é recitado como um ninguém ou um nada, Deus os faz príncipes e princesas. Então, neste texto aqui, Deus está escolhendo, não é qualquer pessoa, não são meras pessoas, são príncipes para uma obra extraordinária. Então, eu quero citar aqui a palavra de Deus, primeiramente no livro de Números, capítulo de número 13. Vamos ler alguns versos apenas, ok? Capítulo de número 13. É a ordem que Deus agora está estabelecendo a dar a Moisés. E Moisés deveria separar príncipes. E aqui, o que Deus fez, uma ordenança da parte de Deus, era o que eles deveriam fazer antes de conquistar Canaã, a terra prometida. Então Deus já havia estabelecido uma promessa. Eu tenho absoluta certeza que na sua vida já existe uma promessa da parte de Deus.
Não sei se você já a alcançou. Seja a promessa agora de você viver enquanto tiver vida aqui na terra, e da promessa celestial que realmente é a eternidade certa, porque Deus é preciso e conciso sobre aquilo que Ele quer fazer na vida quando Ele quer salvar alguém. Sendo assim, aqui também existe a promessa, mas a promessa aqui era para ser alcançada. Então existem promessas que Deus faz ao nosso respeito, que nós também precisamos alcançar esta promessa. Estarmos sobre o propósito, a direção, sobre aquilo que Deus estabeleceu, para aquilo, a incumbência que devemos fazer, segundo o que o Senhor estabeleceu. Então aqui existiria uma incumbência para que estes homens, esses príncipes de cada tribo foram selecionados, representando as suas tribos, os maiorais, os chefes, para agora, daquilo que é orientado a Moisés, a transmitir a esses príncipes, a dar uma espiadinha. Acompanhem comigo. Números 13, versículos de número, a partir do versículo de número 18, diz o seguinte, as Sagradas Escrituras. Então diz assim a palavra de Deus. E vede então, que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se grossa ou magra? Se nela há árvores ou não? E esforçai-vos, olha a ordem do Senhor, esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Era o tempo da colheita dos primeiros frutos, neste tempo aqui. Ainda alguns versos mais à frente aqui. Verso de número 25. Agora é o retorno. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Verso de número 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, que são descendentes de gigante. E também tinha lá os amalequitas, habitam na terra do sul. E os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e também pela ribeira do Jordão. Então, nesse instante, Calebe fez calar o povo perante então Moisés e disse: subamos animosamente. Veja que Deus instruiu: esforçai-vos. E agora aqui Calebe, animosamente. E possuamo lá em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Verso 31. Porém, os homens que com ele subiram, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passaram a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém. Só até aqui a leitura neste momento. Querido, como existe uma tendência humana, olhando pelas Escrituras, e também se
também não está sendo ou já foi. E é assim na nossa vida diária se nós tomarmos muita atenção. Anteciparmos coisas que nem existem. Anteciparmos, deduzirmos coisas que ainda não estão existindo. Pode até ser que aconteça, mas antecipar coisas que na verdade não chegou ainda a acontecer. O que mais me impressiona no texto pela qual nós lemos, de Números 13, é de que Deus, como Ele faz, Ele estabeleceu a promessa. Desde o livro de Gênesis, Deus é o Deus que se revela sobre as suas promessas. Então a promessa que Deus estabeleceu agora com essa nação, Israel, era herdar a terra prometida que Ele havia prometido a Abrão, antes de mudar o seu nome. O pai de muitas nações, pela qual haveria habitação nesta terra, no povo que Deus haveria estabelecido na face desta terra. E aqui o que mais me chama a atenção, e parece que é uma questão também humana, parece uma questão do nosso dia a dia, é nós ir antecipando coisas que na verdade nem chegou a acontecer, mas nós deduzimos que vai acontecer. Primeiro, eu gostaria que você tomasse muita atenção do que a forma pela qual o relato e a maneira que eles se expressam a transmitir o que viram. O que me chama a atenção, quando eles pegam do fruto daquela terra, era as uvas, que havia estabelecido como primícias daquela terra, não era o tamanho tão comum, era algo muito farto. Havia também romãs e figos. Então a ordem de Deus era, olha, traga uma amostra da promessa pela qual havia estabelecido desde Abraão. Traga e veja se lá existem habitantes. Veja a estrutura que existe na terra. Mas é algo que eu estou dando para que vocês conquistem. Vocês também deverão trabalhar por ela. Então haveria de ser conquistada. Embora exista a promessa de Deus, a promessa ela tem que ser conquistada. Tem que valer a pena. Então tem que ter esforço. É por isso que quando Moisés dá ordem, esforcem-se, traga do fruto. Traga uma amostra dessa questão do que o Senhor realmente prometeu. E quando Caleb também toma a palavra, ele toma a palavra, olha, também nós, animosamente, ter ânimo, para realmente nós conquistarmos da promessa que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Agora preste atenção em dois pontos principais que eu particularmente considero aqui. O primeiro, o relato com que eles entregam da amostra que eles pegaram para trazer ao arraial, é mais ou menos assim. Houve uma palavra muito breve, da conquista. Uma das coisas que mais me chama a atenção é de que, olha, a promessa está aqui, está vendo do fruto? O fruto está aqui. É disso que o Senhor estava falando, o fruto está aqui. Esse é o fruto que nós colhemos. Mas o mais que me chama a atenção ainda é a forma minuciosamente e detalhadamente das dificuldades que encontraram. Porque o ser humano tem uma tendência mais de falar das dificuldades, mas minuciosamente das dificuldades, do que da conquista daquilo que Deus havia prometido. Porque se Deus promete, Ele vai cumprir. É apenas eu estar no propósito do Senhor. Então preste atenção neste texto. Eles trazem a amostra, um pedacinho da conquista, é visível para eles, aqueles que eram os espias para espiar a terra. Eles trouxeram dessa amostra e foram muito breves em sua descrição. Olha, a conquista está aqui, olha, essa é a conquista, é um pedacinho dela, é disso que o Senhor prometeu. Mas agora quando chega o nível de detalhe das dificuldades, o que eu quero e o que eu aprendo com isso, sobre a palavra de Deus? Querido, as dificuldades sempre vão existir. Nós não estamos no mundo perfeito. As dificuldades sempre vão existir.
Mas qual é o meu posicionamento diante da dificuldade ou das dificuldades? Ou não poderia também citar, deste momento agora, que nós mais estamos ouvindo a palavra caótico, isolamento, quarentena, isolamento, não é verdade? Neste momento era um período também de 40 dias. Eles deveriam espiar, ter a experiência pessoal, numa terra que nesta geração aqui, esta geração não havia ainda conhecido. Mas era uma terra da promessa que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Você precisa estar engajada na promessa de Deus. E sabe o que eu também aprendo com isso? É o que eu estou mais ouvindo. O que eu estou mais ouvindo e o que eu mais tenho visto. Então eles estavam ouvindo o barulho dos inimigos que acampavam e estavam nesta terra. Porque a terra ainda não era deles. Deus havia herdado a eles, mas eles deveriam conquistar. Então acredito que eles ouviram o barulho de arraiais inimigos. Também eles viram as questões de maiores dificuldades do que eles poderiam enfrentar para conquistar esta terra. Veja, isso é tão importante, de que eu vejo e eu aprendo muito, de que aquilo que Deus realmente estabeleceu como promessa, a vontade dEle é cumprir na minha vida, na sua vida. Aqui era uma promessa que Deus havia estabelecido para gerações. Deus tem estabelecido promessa na sua vida, mas por causa da sua vida, para gerações, para os seus filhos, filhos dos seus filhos. O nosso Deus é um Deus de geração. Então, da promessa que Ele estabelece, pode começar em você, e Ele quer dar continuidade sobre esta promessa, querido. E agora eu quero que você tome uma atenção também comigo. Querido, pode ser, eu poderia até citar que poderia ser até comum, pessoas dizer, seja ao meu respeito, seja ao seu respeito, até ver o posicionamento sobre a sua vida, se sentir que você é tão pequenino, talvez até mesmo insignificante, talvez pessoas já até fizeram menção disso a respeito da sua vida, como eu disse agora há pouco. Mas uma coisa que eu aprendo aqui, queridos, é a maneira como eu tenho me visto, a maneira como você tem se visto. A minha pergunta é essa: você pode se tornar como você se vê. E embora o Senhor já tivesse demonstrado muitas coisas daquilo que o Senhor havia estabelecido sobre Israel, eu quero que você olhe um detalhe minucioso também comigo, é a maneira de se ver. Como você está se vendo nesses dias? Como está dentro de você? Como está você como pessoa? Você também está melhorando? Como está o seu intelecto? Como está o seu emocional? Quais são as suas batalhas internas? O que está te inquietando? O que você precisa resolver que está te inquietando, e isso está mais fácil de querer atirar para tudo quanto é lado e saber o que vai dar? Não é esse posicionamento que o Senhor quer sobre a sua vida. Eu entendo este momento que é um momento de ouvirmos muito a Deus. É um momento de nos posicionarmos para ouvirmos também a Deus. É um momento de nós sabermos o propósito de Deus. E o primeiro propósito de Deus, se você está ouvindo essa mensagem agora, vendo este vídeo, você deveria se perguntar: por que eu estou vivo até aqui? Essa deve ser uma pergunta. E você tem que ter essa resposta. Você tem que ter a resposta por que você está em vida ainda neste período de tempo do ano de 2020. Existe um propósito e você precisa se achar neste propósito também em sua vida. Então acompanhe comigo aqui um detalhe eu considero um detalhe minucioso. Além do relato com que eles vêm dizendo em relação às dificuldades, olha, tem gigante na terra. Mas existem inimigos, olha, inimigo está da direita, tem inimigos aqui também da esquerda, tem inimigo à frente, tem na retaguarda, tem inimigo para tudo quanto é lado, eles são um povo fortificado. Existe lá gigantes nesta terra. Agora eu quero te relatar, é a maneira que eles se viram. É uma postura pela qual eu te pergunto, como que também você está se vendo neste período de sua vida.
Eu quero ler apenas um verso, o verso de número 33, o último verso que lemos. Então eles relatam assim, agora traz a informação assim: e também vimos ali gigantes, filho de Anak, os descendentes de gigantes, dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Sabe o que eu entendo que eles proclamam sobre essa palavra aqui? A maneira que eles estavam se vendo diante dessa circunstância. Preste atenção, a palavra de Deus não fez em nenhum momento a menção como os inimigos ou os moradores de Canaã os viam como os israelitas. Veja que eles estão induzidos, ou estão induzindo, antevendo situações pela qual ainda não está nem existindo. Então eles mesmos estão induzidos a se comparar como pequeninos, como gafanhotos. E os seus próprios inimigos nem os avistaram para concluir o que eles eram. Neste momento, não. Então o que eu quero concluir com isso? Querido, nós podemos nos tornar aquilo com que nos vemos, a maneira com que estamos nos vendo. Como que você está se vendo? Como está sendo o seu posicionamento? E sabe o que acontece nesse verso de número 33? Eles estão antecipando condições que nem aconteceram. Ou seja, eles estão se sentindo tão inferiores, tão pequeninos, se comparando a gafanhotos, tão pequenininho de tudo, e sendo que eles nem partiram ainda neste momento para conquistar. Então é a maneira que eles estavam se vendo, antecipando. Então o que eu quero dizer na sua vida? Não antecipe coisas que não aconteceram. Quer ver a tendência humana? Amanhã, por exemplo, não é segunda-feira? Quando chega tardezinha ou já na manhã, você já pensa no trabalho da segunda-feira. Nós já antecipamos coisas que muitas vezes não é nem para nós nos preocuparmos. Ah não, mas sabe o que acontece? É que o caos chegou, então eu não sei se eu vou conseguir isso, não sei se eu vou conseguir aquilo. Já aconteceu? A minha pergunta nesta manhã para você, ou nesta noite, ou nesta tarde, você que está assistindo este vídeo, neste horário, eu não sei, mas eu sei quem sabe do que precisa a sua vida, do que precisa a sua família. Então não antecipe coisas que ainda não aconteceram. Você precisa ficar no aguardo do Senhor, no confiar do Senhor. Você não deve se desesperar. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Você está neste dia, nesta data, hoje é dia das mães, por exemplo, e neste dia, deixa eu te perguntar, além de você ter vida, te faltou alguma coisa? Te faltou alguma coisa em vida? Eu acredito que não. E não vai faltar. Porque Deus sabe daqueles que o pertencem e sabe cuidar. Mas por que nós temos essa tendência de antecipar as coisas? Isso já não nos faz bem. Então não devemos ficar nos antecipando o que não aconteceu ainda. O próprio Senhor Jesus deu um alerta, olha, não se preocupe com o dia de amanhã. Olha o que Jesus ainda orienta. O dia de amanhã vai cuidar de si mesmo. Para cada dia tem o seu momento. Se é o mal, vai acontecer no dia. Se é para agora, vai acontecer agora. Se é a vontade de Deus acontecer, vai acontecer na vontade de Deus. Sim, vai acontecer. Mas não antecipe aquilo que não aconteceu ainda. Que tem a tendência que as estatísticas diz. Eu quero colocar a estatística de Deus. E a estatística de Deus é a vontade dele plena. Então o que tiver que acontecer vai acontecer. E não tem nenhum ser humano que vai impedir do que Deus precisa realizar para acontecer. Amém? Você está me entendendo? Você está entendendo que você precisa acalmar o seu coração? A sua mente precisa estar firmada em convicção sobre a palavra de Deus e você confiar. Por mais extremos que esteja, por mais extremo, confiar
que o Senhor vai trazer o que é necessário. Como eu disse, eu tenho certeza que não faltou nada até aqui. Eu não sei de onde vai vir o recurso que você precisa, mas eu sei que Deus vai enviar alguém, Deus vai tocar no coração de alguém, Deus vai estabelecer e erguer pessoas também para te ajudar, se é a necessidade para aquele momento, para a sua vida. Mas o que eu quero dizer é como você deve estar e como você deve ficar diante da presença de Deus, que é a sua sustentação diariamente sobre a sua vida. E sabe uma coisa que eu aprendi também nesse texto, e eu quero finalizar com isso? Biblicamente falando, existe algumas simbologias, quando se fala, não só o ramo, quando se fala da uva. Existem algumas simbologias, é claro que eu não vou recitar todas, aqui não temos tempo para isso também. Mas eu gostaria de recitar algumas a respeito da uva. Porque o primeiro marco do fruto que eles deveriam trazer, porque era o primeiro momento da colheita, era a uva. E a uva aqui, também para essa época, tipificava e simbolizava fertilidade, prosperidade, e também fartura. E também a uva, biblicamente também falando, simboliza, sabe o que, querido? Alegria. Então eu quero te fazer uma pergunta. Neste tempo, ou no tempo de sua vida, você tem visto, avistado e vivido mais da uva, olhado mais para a uva, ou você tem olhado mais para a gigante? O que mais você está vendo? O que mais você está vendo na sua vida? As uvas, a felicidade, a alegria, ou você está vendo mais gigantes? A maneira com que eles viram e trouxeram agora, e contaminaram, inflamaram, eu estou falando dos 10 espias, e inflamaram toda uma congregação, toda uma geração, trouxe medo, pavor, trouxe realmente na vida das pessoas, os ouvintes, medo naquele momento e naquela situação, porque inflamaram o negativismo do que eles viram apenas gigantes e as maiores circunstâncias. E deixaram de olhar da promessa que Deus havia estabelecido sobre a alegria. Como eu recitei aqui, a uva também tipifica a alegria. E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então você deve estar alegre no Senhor, pela vida que Ele te deu. Alegre no Senhor, pela questão da provisão, e eu tenho absoluta certeza que Deus é poderoso para abençoar de uma maneira tal, que jamais vai faltar para você e para toda a sua descendência, porque a vontade de Deus é suprir, a vontade de Deus é abençoar. Eu não estou dizendo que não haverá diversidade de dificuldades, não é isso, mas o posicionamento na sua vida, e novamente eu quero recitar, você pode se tornar como você se vê. Então, como você tem se visto? E qual está sendo a sua atitude, como você está se vendo? A vontade de Deus é plena sobre a sua vida e também sobre a sua família. E Ele quer te abençoar ricamente. E eu quero finalizar em Salmos, no livro de Salmos. Este é o Salmo de Davi. Salmos de número 37, só um versículo. Eu quero dizer a você que está me ouvindo, Davi também, sendo um homem de guerra, enfrentou muitas lutas, muitas batalhas. Não foi tudo uma maravilha. Ele esteve no campo de batalha, esteve em casa, reinou, teve os seus momentos, sim, também altos e baixos. Mas agora, quando este homem de Deus, ele proclama este Salmo de número 37, ele não é mais uma criança, ele não é mais um menininho, ele já é um homem já experimentado, e agora ele recita o Salmo, um verso que eu vou ler, olha o que ele diz, Salmos de número 37, verso de número 25, diz assim, só esse verso, fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado
um justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Sabe o que eu aprendo com isso? Davi sabia muito bem, porque ele era um homem que tinha experiência de ter fartura e de saber também de estar na necessidade. E aqui eu concluo que o próprio Davi reconheceu que Deus é um Deus de gerações. Então, quando ele diz que o justo nunca ele viu desamparado, e muito menos a descendência desse justo a mendigar o pão. Isso está querendo dizer para a minha vida, para a sua casa, para a sua descendência, Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele planejou, o propósito dEle real sobre a sua vida e a sua descendência como bênção. Então esteja no propósito de Deus. Como você está se vendo? Se veja aos olhos de Deus como Ele te vê, no nome de Jesus. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, por esta palavra, diante da casa de cada irmão, de cada irmã, talvez dessa pessoa que neste instante está se sentindo só, talvez tão distante, Deus, mas o Senhor é um Deus, Senhor, que visita, Senhor. Nós não temos barreira alguma diante da Tua visitação, diante daquilo que o Senhor é poderoso para fazer, diante do suprimento necessário, diante das angústias, diante, Senhor Deus Todo-Poderoso, dos pensamentos que são muitas vezes até vagando, Deus. Mas o Senhor é poderoso, Deus, para alimentar, encher da presença do Senhor cada lar, cada casa, cada família, diante do suprimento necessário, diante daquilo, Senhor, que é necessário, absolutamente, Deus, diante do Teu propósito, Deus, que cada irmão, que cada irmã se sinta, Senhor, acolhido diante do Teu Espírito Santo e seja preenchido diante da plenitude e a verdade do Senhor sobre todas as coisas, no nome poderoso de Jesus. Queridos, eu quero dar uma palavra final, é claro, a você, mãe, a você, a sua vida, e como você tem se visto, você como mãe. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, e eu quero encerrar a você nesse dia tão especial, mãe. Aleluia. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Mãe tão especial. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê paz. E que haja paz sobre a sua vida, mãe tão valorosa, que cuida dos filhos e com certeza cuida também do esposo. E a você seja abençoada poderosamente nesse dia também tão especial, no nome de Jesus. Um beijão, Deus abençoe. Amém.